Cada instante o Espírito Santo tem nos conduzido à tua presença. Cada instante o Senhor tem aberto os caminhos, seja sobre montanhas, seja sobre o mar, seja em qualquer situação. O Senhor tem preparado o caminho para que o nosso coração, para que o nosso ser chegue mais perto do Senhor. A cada dia o Senhor tem nos preparado para que a gente aprenda a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque é dessa maneira que nós vamos experimentar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós te louvamos, Deus, porque mesmo nas turbulências da vida, nós sabemos que com o Senhor nós podemos pegar na Tua mão e caminhar sobre as águas. Ainda que seja turbulento, ainda que pareça difícil, ainda que o nosso coração tenha medo, mas nós não podemos nos deixar ser vencidos pelo medo. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos em Jesus, nós confiamos que o Senhor nos pega pela mão e nos conduz em segurança. Assim nós podemos caminhar contigo. Por isso nós te agradecemos e te louvamos. Estamos aqui colocando o nosso coração na Tua presença, totalmente, sabendo porque o Senhor é o único. O Senhor é o único que pode trazer ao nosso coração a paz, a calmaria, o descanso que excede todo o entendimento. Neste momento nós lançamos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, todas as angústias, todas as dúvidas, todos os medos. Nós lançamos, jogamos, colocamos sobre o Senhor. Te pedimos, resolve, porque em Ti nós confiamos. E nós não sabemos como resolver, nem queremos, porque nós sabemos que o Senhor pode. Só o Senhor pode fazer. E aí nós encontramos a paz em nosso coração, a calmaria que só o Senhor pode nos dar. Nós te louvamos por isso. Nós te adoramos. Boa noite para você que está conosco aqui, boa noite para você que está nos acompanhando pelo Instagram, boa noite para você que vai assistir depois também pelo YouTube, se for assistir de noite, né? Deus seja louvado em sua vida. Agradecemos a equipe que se dispôs a ministrar hoje com a gente, muito obrigado. Vamos orar mais uma vez? Onde você está, feche seus olhos, coloque seu coração, direcione ele na presença desse Pai maravilhoso e converse com ele nesse momento, adorando a ele. Pai, nós te agradecemos por tua presença dentro de nós. É muito importante a gente saber que o Senhor está aí, que o Senhor está aqui, que o Senhor está presente. Muito obrigado, nós te amamos. Nós te amamos, te adoramos muito. Nesse momento nós queremos te dar liberdade, para que o Senhor nos ensine pela tua palavra, através do Espírito Santo. O Senhor nos conduza a um entendimento, um novo entendimento de algo que possa frutificar em nossas vidas e trazer a transformação
aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Você já teve um encontro com Deus? Amém? Amém. Você já teve vários encontros com Deus? Amém. Hoje vamos falar sobre encontros com Deus. Não encontro, aquele encontro que o pessoal chama de evento, que vai todo mundo para um encontro e lá fica no acampamento. Esses aí também são legais. Mas eu quero falar hoje de encontros com Deus e o que eles podem fazer na vida da gente. Por que encontros? Deus não está sempre comigo? Sim. Só que aí eu vou viver na minha vida, ele vai viver na dele. Geralmente é assim, né? E aí de vez em quando a gente... Certo. E quando tem esse encontro, o que acontece? Sempre que a gente encontra com Deus, alguma coisa muda na vida da gente. Eu quero ir lá para um momento na Bíblia, para usar como exemplo, de um homem que ele teve 2 encontros com Deus. E foram 2 encontros assim bem distintos. E vamos ver o que é a Bíblia, o que é a palavra, o que é essa história traz para a gente sobre esses encontros. Abra sua Bíblia em Gênesis 28. Eu vou falar sobre Jacó. Jacó em Betel e Jacó no Val de Jaboque. São 2 exemplos bem claros de encontros na vida de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis 28. Jacó era um dos filhos de Isaac, o irmão caçula, para quem não tem muito conhecimento de história da Bíblia, deixa eu contextualizar. Jacó era um dos filhos de Isaac, e Jacó teve uma desavença com seu irmão, e o pai chamou ele e falou assim, vai buscar uma esposa em outro lugar, lá nos meus parentes, porque aqui não tem esposa para você. Eu quero que você busque uma mulher de Deus e você sai, até porque se você ficar aqui, seu irmão vai lhe matar porque você passou a perna no seu irmão. E aí, Jacó obedecendo, saiu com um cajado na mão, é o que ele conta, e ele foi-se embora. E aí teve esse primeiro encontro aqui. Partiu, pois, Gênesis 28, a partir do versículo 10. Partiu, pois, de Jacó de Beceba e foi para Harã e chegou a um lugar onde passou a noite e já o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, Deus de teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra de que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenha dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. E então... este não é outro lugar senão a casa de Deus. E levantou Jacó de manhã, pegou a pedra que pôs na sua cabeça e pôs por coluna e derramou azeite e chamou aquele lugar de Betel. Entenda, eu li rápido para poder a gente ganhar tempo, mas você pode depois ler com calma isso aqui em Gênesis 28.
Jacó saiu de uma condição de sofrimento, de uma condição de dificuldade, para um lugar que ele não conhecia, dentro de uma direção do pai dele. No meio do caminho ele parou para dormir, ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro, e eu nunca havia entendido porque que ele colocou uma pedra como travesseiro. Mas ele colocou uma pedra como travesseiro, e quando ele dormiu, então ele teve uma visão de Deus, uma escada que o Senhor subiu e desceu. Em cima dessa escada estava Deus, e Deus falou com ele, disse assim: eu vou te abençoar. E ele então acordou e falou assim: Deus falou comigo e a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. E ele gerou uma fé no coração dele, ele pegou aquela pedra na qual ele colocou a cabeça e com ela ele fez um altar. E aí eu entendi o que quer dizer pedra. A Bíblia fala que o altar de Deus ele é composto de pedras de adoração. Adoração são como pedras que são colocadas para construir o altar de Deus. Tanto é que depois Jacó pegou essa pedra e fez um altar, derramou azeite sobre ela e então fez ali uma adoração a Deus que ele conhecia, que ele conheceu. Esse foi o primeiro encontro de Jacó com Deus. E Deus falou assim para ele: eu vou te abençoar. E de fato ele foi abençoado. Descansa. E de fato ele descansou. Confia em mim que eu vou abençoar a sua vida. E de fato Deus abençoou. E Jacó saiu dali de Betel confiante de que Deus ia fazer a bênção na vida dele. E assim o fez. Só que tem um detalhe aqui. Sabe qual? Jacó continuou sendo Jacó. E Jacó foi para o lugar onde ele havia de encontrar a esposa, e ali ele encontrou Raquel, e casou com ela, e Lia, e teve 12 filhos, e foi um homem muito próspero. Deus abençoou ele. Só que ele continuou sendo Jacó. Esse encontro com Deus é um primeiro encontro que muitas pessoas têm com Deus. Deus encontra com a pessoa, você está numa situação de aperreio, de dificuldade, você está numa situação difícil, você está cheio de dúvidas, e você para e busca Deus, e fala: Deus, eu não consigo mais, eu quero que o Senhor me direcione. E Deus faz isso. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Ele é muito bom. Deus faz isso. Quantas pessoas eu tenho visto chegarem nas igrejas, aperreado, vida desgraçada, exclamado, negócio ruim, casamento ruim, e falar assim: Deus, me ajude, que eu preciso que o Senhor resolva a minha situação. E aí ele fica ali naquela direção que Deus dá para ele, e a situação é resolvida. A situação muda por quê? Porque Deus, ele é um Deus bom. Só que esse primeiro encontro de Jacó com Deus foi um encontro para Deus mostrar para Jacó quem Deus era. E Jacó andou nisso aí por muitos anos. E aí, mais para frente, vai folheando comigo aí, 28, ele fez a coluna, 29, 30, vai passando. 32. Jacó, ele entendeu que ele tinha uma bênção sobre a vida dele. E aí chegou o dia que ele teve que voltar para a terra, de onde ele havia saído. Duas coisas aconteceram aqui na vida dele. Primeiro, quando ele saiu de lá, ele saiu fugido do irmão. Problemas ficaram para trás. Problemas não resolvidos. Lá onde ele estava, onde ele casou, onde ele foi próspero, ele também deixou um problema lá. Problema com o sogro. O sogro perseguiu ele até um tempo, depois conseguiram se resolver, entre aspas, e ele foi. E aí chegou no Val de Jaboque. E aí tem uma característica diferente nesse encontro. No primeiro encontro,
Deus foi e falou com Jacó. Nesse segundo encontro, foi Jacó que foi falar com Deus. Por que ele foi falar com Deus? Porque quando ele foi, ele tinha um monte de problema para resolver e Deus falou com ele que ia abençoar ele. E ele foi abençoado. Quando ele voltou, ele era em 2 bandos, como ele mesmo falou. Eu vou ler aqui daqui a pouco. Só que ele continuava sendo um Jacó carregado de problemas. Observe aqui. Versículo 22 do capítulo 32. E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, porém Jacó ficou só. E lutou com ele um homem, até que o dia amanheceu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na junta da sua coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, lutando ele com o homem. O primeiro encontro de Jacó com Deus foi um encontro em que Deus falou com Jacó que iria abençoar ele. No segundo encontro de Jacó com Deus, foi um encontro que Jacó pediu isso a Deus, só que ele não precisava mais de uma bênção. Não precisava mais de casamento, não precisava mais de dinheiro, não precisava mais de riqueza. Só que ele sentiu que a vida dele não podia continuar dali do mesmo jeito. No primeiro encontro, Jacó continuou sendo Jacó. No segundo encontro, ele saiu de lá, Israel. Por quê? Porque você encontrar com Deus, fatalmente alguma coisa muda na sua vida. E como eu falei aqui no começo, muitas vezes nós falamos assim, mas Deus está comigo o tempo todo. O que eu faço, Deus está aqui comigo, de um lado do outro. Não, Deus é meu parça. Nós estamos juntos. Até que ponto Deus está junto? Até que ponto Ele é a direção da sua vida? Até que ponto os seus passos são direcionados por Ele? Até que ponto Ele não só te abençoa, como também muda a sua forma de pensar, muda quem você é, muda, no caso de Jacó aqui, muda a sua estrutura. Quando Jacó foi abençoado por Deus em Betel, ele saiu de lá crendo que Deus existia. Ele saiu de lá sabendo que Deus ia abençoar ele, saiu de lá com a fé fortalecida, mas ele saiu a mesma pessoa. E ele sendo abençoado, ele sendo fortalecido, ele sendo confiante, ele estando confiante de que Deus iria resolver as coisas da vida dele, e de fato isso aconteceu, só que os problemas ainda continuavam com ele. Sabe por quê? Porque o problema era ele. E aí a gente não percebe, muitas vezes em Deus, que a gente quer as coisas de Deus, a gente quer se encontrar com Deus para que Deus resolva os problemas, e tudo que o Espírito Santo fala para nós é o seguinte: a forma de resolver os seus problemas é mudando quem você é. Então, de Betel a Jaboque, é uma trajetória na vida de Jacó, que foram aqui 10 capítulos, mas a gente consegue perceber, você pode ler depois a história toda, de como ele foi levando a coisa com a barriga, mesmo tendo a fé em Deus, mesmo sabendo que ele ia ser abençoado, mas chegou num momento que ele falou assim: daqui eu não consigo passar. Por quê? Porque tinha um irmão que viu o encontro dele, que ele tinha brigado lá atrás, sei quantos anos, eu esqueci agora quantos anos foram, que ele passou. E quando ele voltou, ele sentiu que os problemas que ele tinha deixado para trás, estava tudo retornando. Você já teve essa sensação? De repente tem uma coisa que você deixou lá atrás, tantos anos, e aí do nada, ou então em determinada circunstância em que a vida dá uma girada, ou volta, sei lá, tem gente que fala que as coisas elas são cíclicas, né? Vai e volta. Não sei se eu bem acredito nisso, eu acho que é porque, na verdade, se você deixou uma coisa lá atrás,
e é sua, uma hora ou outra ela volta para sua mão. Ainda que você tenha caminhado bastante, parece que ela vai lhe alcançando. Então Jacó deixou a briga com Isaac, mas lá atrás, isso continuou acompanhando ele. Ele teve um encontro com Deus em Betel, lá na frente, desculpe. Ele teve um encontro com Deus em Betel, só que isso foi acompanhando ele, e aí ele teve que voltar para a casa dos pais, para o lugar onde ele estava, e agora ele tinha todo um patrimônio, toda uma coisa, e ele temeu por ele, temeu pelos filhos, temeu pelas esposas, falou assim, agora meu irmão vai me matar. Só que, mesmo com esse povo todo, com essa riqueza toda, aquilo que eu era, o Jacó que eu era, para me encontrar com meu irmão, não vai dar certo. E eu sei que meu irmão é... Ele mandou até um exército, já vi que está vindo um exército dele para o meu encontro, ou seja, ele vai acabar tudo. Aí Jacó fez uma coisa, ele pegou e criou a estratégia. Tem uma coisa que eu admiro em Jacó, é que Jacó ele era muito estrategista. Então ele fez o quê? Ele botou todo mundo na frente, ele organizou um bocado de presente para os irmãos, para entregar para o irmão, e ele pegou e dividiu em 2 bandos. Ele falou assim, porque se o exército de meu irmão, de Isaac não, Jacó, Esaú, se o exército de Esaú pegar um bando, o outro bando foge. Então ele era muito coach. Ele tinha boas estratégias. Quando você lê a história dele com o sogro, da prosperidade, tem a história das varas que ele colocou, o acordo que ele fazia. Ele era muito inteligente, ele era muito hábil com as palavras, ele era muito esperto com as coisas. E ele conseguia desdobrar e associar da bênção que Deus estava colocando na vida dele. Nossa, esse cara estava indo longe na vida. É? E quantas vezes nós achamos que uma pessoa estando próspera, uma pessoa estando bem, tá uma evidência, você fala assim, pô, o negócio está indo bem, o cara está arrebentando, só que ele sabia quem ele era. Quem ele era. Ele sabia a estrutura dele. E quando chegou aqui nesse lugar, ele falou assim, quando Deus falou comigo lá atrás, em Betel, eu conheci Deus, e Deus me falou algumas coisas que se cumpriram, só que agora, daqui para frente, não tem como eu ir. Eu preciso de outro encontro com Deus. E ele ficou lá a noite toda, ele falou assim, eu preciso sair daqui diferente, eu preciso de uma condição nova, eu preciso disso para prosseguir na vida, porque senão, tudo que eu construí até aqui vai por água abaixo. Por quê? Porque os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas coisas mal resolvidas, estava tudo lá dentro dele. Estava tudo, sabe onde? Na estrutura de quem ele era. Ele confiava nele, mesmo sabendo que Deus estava abençoando ele. Mas ele confiava na sua estratégia. Tanto é que ele dividiu o grupo, fez uma estratégia todinha para poder tentar apaziguar a ira do irmão. Mas nesse encontro que ele pediu a Deus para estar com ele, Deus veio estar com ele. Mas não foi para dizer assim, eu vou te abençoar. Não. Foi para dizer o seguinte, você quer realmente andar comigo? Então eu preciso quebrar você. E essa é a dificuldade de hoje. Ser quebrado por Deus. Porque a gente é cheio de conceitos. A gente é cheio de ideias, a gente é cheio de estratégias, a gente é cheio de coisas, a gente é cheio de visões, de sonhos. E o mundo de hoje, o que ele coloca na nossa cabeça são sonhos. Coisas, sabe, da vida e coisas. Não é que seja errado ter os sonhos. Eu estou falando aqui de uma estrutura no coração do homem, de confiança, de direção de Deus. Em que se você realmente busca ser guiado por Deus, deixar que o Espírito Santo guie a sua vida, é preciso que ele mude algumas coisas em você. Porque caso contrário, tudo que você construir, tudo que você fizer, uma hora ou outra, as pendências que você deixou, vem. Se você não resolveu o negócio lá atrás, isso vai voltar para você uma hora ou outra. Se você não deixou um assunto claro lá atrás, uma hora ou outra chega para você de novo. Se você não perdoou ninguém lá atrás, uma hora ou outra isso volta para você de novo. Se você mentiu lá atrás, a mentira tem perna curta, né, que fala, né? Tem perna curta, mas ela anda. E uma hora ela te alcança. Eu visto de situações hoje em dia de pessoas que foram empurrando com a barriga e de repente chega um momento que a coisa... Pá, e daqui não dá para seguir, a vida empacou, o que é que a gente faz agora? Aí nessa hora que precisa do encontro com Deus. Porque o encontro com Deus não é só para poder
sentir a presença dele, o encontro dele é para mudar você. Então o encontro de Jacó no Val de Jaboque foi diferente do encontro de Jacó em Betel. Porque nenhum Deus falou as promessas para ele, e isso é muito bom. Hoje muitas igrejas estão só pensando nas promessas. Deus vai abençoar você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo hoje, outro. E tem muitas igrejas aí muito animadas, cheias de gente, e que eu não vejo os pastores chegar para eles e dizer assim, olha, você precisa se arrepender. Você precisa entender que você é pecador. Olha, você precisa entender que coisas que você está fazendo não agradam a Deus. Você precisa entender que você precisa não amar o mundo, mas amar ao Senhor. Você precisa buscar primeiro o reino de Deus, e aí as coisas que são coisas vão ser acrescentadas. Olha, você precisa buscar Deus. Olha, não se empolgue muito com o mundo não, que daqui a pouco Jesus volta. Tem igreja hoje que você assiste inúmeros cultos e eles não conseguem fazer você entender o que é uma vida no Espírito. Por quê? Porque são igrejas que estão pregando uma boa vida na terra. Não que seja ruim, não, é bom ter a vida na terra, só que a vida na terra, ela é finita. E a gente precisa pensar nas coisas que são do alto. A gente precisa buscar as coisas que de fato vão nos sustentar em Deus. As coisas que são espirituais. Noé passou 120 anos pregando que ia vir o dilúvio. Jesus falou que na época de Noé casavam, davam casamento, vendiam, compravam, até o dia que Noé entrou na arca. Não é que você deve deixar de fazer essas coisas, mas se o seu coração não estiver em Deus, se você não buscar a presença dEle, se você não buscar a comunhão com Ele, se você não deixar que Ele guie você, transformando a sua forma de pensar, se você não deixar que Deus mexa na sua estrutura. E quando eu falo estrutura, estou falando da sua personalidade, estou falando das coisas que movem o seu coração. Se você não deixar Deus mover você nesse canto aí, então você não está querendo Deus o suficiente. Você está querendo o Deus de Betel, o Deus só da bênção. Não está querendo o Deus do Val de Jaboque, o Deus que mexe na sua estrutura. O Deus que quebranta o seu coração, o Deus que transforma você. E eu digo para você, o Deus que muda você traz muito mais significado para a vida do que simplesmente o Deus que abençoa você. Você pode ir até determinado ponto, mas se você quer de fato seguir com Deus, você precisa deixar que Ele mexa com você. O encontro com Deus é o encontro que vai transformar você. E esse encontro de Jacó no Val de Jaboque foi o encontro que ele pediu. E qual a diferença de Jacó para nós hoje? A diferença é que o encontro que Jacó tinha com Deus, que Jacó teve, que aqueles homens tinham, era um encontro externo. Ele parou no ribeiro, ele ficou a noite ali, ele mandou todo mundo passar e ficou ele e um homem que lutava com ele. Aqui fala um varão, mas tem uma tradução mais antiga que fala o anjo do Senhor lutou com Jacó. E essa referência ao anjo do Senhor, numa tradução mais literal, se referia ao Espírito de Deus, que seria Jesus não encarnado. Então, digamos que o próprio, eu creio nisso, que o próprio Jesus estava ali com Jacó, perto dele, lutando com ele, numa batalha interna, para que ele deixasse de ser ele mesmo. E foi o que aconteceu. Quando ele atravessou o Val de Jaboque ao amanhecer, ele mancava de uma perna. E ele não estava mais preocupado com o que o irmão ia fazer com ele. Por quê? Porque nesse encontro ele sabia que independente do que aconteceu, o que aconteceria dali para frente, ele havia mudado. A maior dificuldade hoje que eu tenho encontrado quando eu falo para as pessoas sobre Deus é explicar para a pessoa que ela precisa ser mudada. Olha, você quer andar com Deus? Quero. Você precisa deixar de ser quem você é. Mas como? É a minha identidade, é a minha forma de ser. Eu cresci assim. Eu fui criado dessa maneira. Mas eu tenho que ter a minha liberdade de expressão, eu tenho que fazer do meu jeito. Não. Se você quer que Deus ele mova no seu coração, se você quer que Deus ele transforme você de fato,
Se você quer seguir a direção de Deus para a sua vida. Se você quer que Ele seja o seu pai. Por que eu mencionei pai? Porque tem um versículo que ele fala assim: o pai açoita ao filho que ama. Provérbios. Quem dizer açoita? Tem umas traduções que falam assim: o pai repreende ao filho que ama. Outras traduções falam: o pai corrige ao filho que ama. Se você quer de fato ser filho de Deus e ter um encontro com Ele, é preciso que você escute a orientação dele, e a orientação dele vai ser para corrigir, para açoitar, para transformar, para mudar, para dar para você uma direção, uma informação de que você precisa tomar atitudes diferentes na sua vida. De que você precisa fazer escolhas na sua vida dentro daquilo que Ele tem para você. E quando eu falo de encontro com Deus, eu estou falando de algo pessoal. Eu falei aqui que Jacó ele teve um encontro fora com Deus. Só que hoje, isso é muito mais profundo, porque nós temos o Espírito Santo aonde? E aí hoje eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta e falar assim: Deus, eu preciso mudar isso. E aí o poder do Espírito Santo dentro de nós vem para transformar quem nós somos. Transformar a personalidade, sim. Transformar as ideias, ir lá no subconsciente, mudar a forma de enxergar a vida. Porque foi isso que aconteceu com Jacó. Mesmo no primeiro encontro com Deus, ele não mudou a forma de enxergar a vida. Ele percebeu que ele tinha fé para ser abençoado, e ele pegou essa fé e foi-se embora com ela. E foi, enganou, e trapaceou, e ficou rico, e conseguiu a esposa, e foi enganado pelo sogro, e ele enganou o sogro, e ele veio ali de Betel nessa fé em Deus até o dia que chegou no Val de Jaboque. São 2 encontros com Deus. Foram 2 encontros que mudaram a vida dele. Foram 2 encontros que trouxeram uma direção nova para a vida dele. Porque toda vez que a gente se encontra com Deus, muda a nossa vida. Só que eu estou falando de um encontro pessoal, estou falando de você e Deus. Fazer como ele fez aqui, ele passou tudo que ele tinha, ele ficou sozinho, ele passou os filhos, ele passou o patrimônio, ele passou os servos, ele passou o gado, ele passou os presentes que ele ia dar para o irmão, ele passou a estratégia, ele passou as ideias, ele passou os planos, ele passou o que mais? Os sonhos, ele passou tudo para lá, ele se esvaziou dele mesmo. E aí quando ele se viu sozinho, ele buscou Deus, falou assim: Deus, o que é que falta agora? Aí Deus falou assim: precisa só quebrar você. Eu preciso só quebrar a sua estrutura. Eu preciso só quebrar em quem você se confia. Eu preciso dar uma quebrada em você para que você saia daqui não confiando em você, mas confiando de verdade em mim. Não confiando só que eu vou lhe trazer prosperidade, riquezas e bênçãos. Confiando que eu vou cuidar em todas as situações da sua vida. Até que ponto nós devemos confiar em Deus? Até o ponto da morte. Porque Jesus falou assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. E aí o povo fala assim: para tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Engano. Tem jeito para a morte. Jesus falou assim: eu venci a morte. Para que ele venceu a morte? Para que nós tivéssemos vida. Mas essa condição, esse entendimento, essa fé que não se liga nas estruturas da vida, que não se liga na economia, que não se liga se está tendo ou não está tendo guerra na Rússia, que não se liga se está tendo ou não está tendo pandemia, essa condição de entendimento no Espírito, de coisas que estão além do plano natural, e isso a gente só compreende quando nós deixamos o Espírito Santo revelar isso, mostrar isso dentro de nós. E nós aceitamos, e nós concordamos, nós andamos nisso, porque Deus ele não muda ninguém à força. A luta de Jacó com o anjo lá foi a noite toda. Para poder quebrar, é porque o anjo não tinha poder? É porque o anjo era mais forte do que... Jacó era mais forte do que o anjo? Não, porque precisava que houvesse nele um entendimento de que ele precisava ser transformado. É difícil a gente mudar a gente, sabia? É difícil mudar a ideia. E eu digo uma coisa para você: se dentro do seu coração, aí, onde você está olhando agora, onde está o Espírito Santo, se o Espírito Santo dentro de você não consegue mudar quem você é, ninguém mais consegue, filho. Mude você, não vai ser um pastor, não vai ser uma imposição de mãos, não vai ser nada, não vai ser nem uma legião de pastores.
botando a mão na sua cabeça que vai fazer você mudar. Se você não quiser, nada acontece. Porque no primeiro encontro com Deus, Jacó poderia ter mudado. Ele poderia ter saído dali já Israel. Ele poderia ter evitado um monte de dor de cabeça que ele teve. E a história teria sido diferente. Mas não. Mas no decorrer da vida, e ele sabia quem era o Deus de Abraão e Isaac, será que seria de Jacó? Ele sabia que era de Abraão, ele sabia que era de Isaac, mas era a vez dele. E uma das coisas que eu entendi sobre esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quando perguntaram para Jesus, por que Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Jesus respondeu assim, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus era o Deus de Abraão, enquanto Abraão estava vivo. E Deus deu a promessa a Abraão. E Deus falou com Abraão e Deus fez uma aliança com Abraão. Aí Abraão, como todos os homens, veio a morrer. E aí então, quem tomou a vez? Jacó, ou Isaac. E aí Deus foi o Deus de Isaac. E Deus falou com Isaac. E Deus fez aliança com Isaac. E Isaac andou com Deus. Isaac teve os encontros dele com Deus. Isaac viveu uma vida com Deus. E Isaac, como todo homem, morreu. E aí veio o Deus de Jacó. Até quando? Jacó então teve o encontro dele com Deus em Betel e Deus prometeu a ele a bênção como prometeu a Abraão e ele caminhou, mas aqui no Val de Jaboque. Então ele se tornou o Deus de Jacó, porque ali eles fizeram uma aliança. Jacó, confia em mim, Jacó, me entrega tudo que você tem, Jacó, deixa eu ser Deus em você. E aí então ali se tornou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Só um foi o Deus para ele. Quem foi o filho de Jacó que mais andou com Deus? Que os outros nem mencionam. Sabe quem? E foi José levado para a casa de Potifar. E a palavra fala assim, e era o Senhor com José em tudo que fazia, e o fez próspero. José foi levado para o Egito. Lá ele sofreu, lá ele foi escravo, lá ele foi preso, mas o Senhor era com José. Por que o Senhor era com José? Porque José buscava o Senhor, independente do lugar onde ele estava. De 12 filhos foi José. E depois de José, passou um tempão sem ninguém buscar Deus. 470 anos. E o povo sofreu. E aí veio Moisés. E Deus falou com Moisés, e Deus fez uma aliança com Moisés. Por quê? Porque Deus é Deus de vivos. E aí Deus fez aliança com Moisés, depois veio Josué, e vieram os juízes, e vieram os reis, e veio Jesus, e hoje Deus fala assim, eu quero ser o Deus, seu Deus, eu quero ser o seu Pai, eu quero fazer uma aliança com você, porque eu sou Deus de vivos. Eu quero que você tenha vida, eu quero ter esse encontro com você, só que depende de você, porque hoje Deus já está, Deus está acessível a todos. Basta você parar num canto e falar assim, Deus, eu quero ser mudado pelo Senhor. E aí eu digo para você, com toda sinceridade, peça muito mais a Deus que Ele transforme você do que Ele lhe dê coisas. Vale muito mais a pena. Porque se você receber as coisas de Deus, como Jacó recebeu, sem ser transformado, você vai ter as coisas e quanto mais você tiver coisas, mais você vai ter problemas. Não adianta. Eu conheci alguns ricos que vivem em tormentos. E aí tem um provérbio que fala, né? Melhor a paz na casa do pobre do que a discussão, ou a dificuldade, ou a briga, ou a guerra na casa do rico. Não adianta. Ainda mais nos dias de hoje, não adianta você viver uma condição, você correr atrás das coisas que a vida moderna lhe oferece, se você não encontrar dentro de você uma paz, um descanso. Não adianta você ficar correndo atrás, é correr contra o vento, Salomão falou. E não é só através da palavra que tem essa percepção hoje, não. Tem pessoas aí que conseguiram perceber isso
e deram uma freada na vida. Tem até uma doutrina chamada aí minimalismo, né? Que os caras começam a se desprender de um bocado de coisa e procurar uma vida mais simples. Tem uns que vendem tudo e vai viver das montanhas, viver num sítio. Tem outros que conseguem viver de uma forma mais simples. Por quê? Porque se você entrar nesse frenesi do capitalismo, do consumismo, você não vai parar nunca. Porque o iPhone de hoje já não vale mais daqui a 2 meses, já é um iPhone mais novo. Porque o carro de hoje já não vale mais, já é o carro de amanhã. Porque a casa de hoje já não traz mais contentamento, é a coisa de amanhã. E você fica nesse buraco sem fim de coisas. Por quê? Porque você não consegue encontrar dentro do seu coração uma condição de paz, de segurança. Você não consegue encontrar dentro do seu coração um descanso. Por quê? Porque esse descanso a gente só consegue quando a gente tem um encontro com Deus. Pessoal. Você, aí onde você está agora. Nesse lugar que você está sentado, você pode simplesmente fechar os seus olhos e falar assim, Deus, eu preciso do Senhor. E aí Ele vai mostrar para você as coisas que precisam ser mudadas na sua vida para que você caminhe uma vida de segurança, uma vida de paz, uma vida de descanso. É você que precisa descobrir isso. Então hoje, muito mais, Deus tem levado as pessoas a buscarem a ter uma comunhão com Ele do que ter uma comunhão numa igreja, numa instituição, porque uma coisa sem a outra não vale de nada. Não adianta você fazer parte de um ministério grande e fazer parte de um bocado de evento, de um bocado de coisa, de um bocado de departamentos. Tá lá 2, 3, 5 vezes na semana na igreja, ocupando o tempo, se você não muda quem você é. Não adianta você buscar um encontro com Deus se esse encontro não transformar você. Você pode até ser abençoado, mas os problemas vão continuar ali perseguindo. Por isso que o encontro de Jaboque é muito mais importante e muito mais significativo do que o encontro de Betel. Betel, ele descobriu quem Deus era. No Jaboque, ele descobriu quem ele era. E aí, quando ele descobriu quem ele era, Deus deu para ele a opção de ser transformado. Você quer ser outra pessoa? Você quer mudar? Você quer que Deus trabalhe no seu coração? Você quer realmente andar na promessa que Deus tem para você? Você quer que a bênção na sua vida continue ou que ela se perca aqui? Porque as bênçãos materiais, se você não for transformado, do jeito que elas vêm, elas somem, desaparecem. Até porque a vida ela vai sempre gerando outra circunstância. Vai sempre rolando, as coisas vão e vêm. O tempo todo. Mas nós precisamos encontrar uma confiança, uma segurança na presença de Deus, no encontro com Ele, e que a gente comece a firmar os nossos pés sobre a rocha. E aí, tempestade nenhuma vai nos abalar. A gente precisa encontrar uma confiança em Deus dentro do coração. Dentro do coração, e que independente do que aconteça, nós vamos estar seguros nele ali. Seguros, firmes, confiantes. Não tem como você ter esse encontro, essa certeza, essa confiança externamente, com fatores externos, porque os fatores externos mudam. Não tem como você ter essa confiança numa pessoa. Não tem como você ter essa confiança numa instituição. Essa confiança, ela só acontece no momento em que você busca esse encontro com Deus e você se permite ser transformado por Ele. Ah, então eu sou o Senhor das minhas escolhas? É. Mas no momento que você faz como Jacó, pega nesse encontro com Deus suas escolhas e coloca diante dele, passa tudo e fala assim, Deus, resolve aqui que eu não consigo. Quando você dá para ele o direito de escolha e quando ele dá para você a direção, a palavra, e você faz aquilo que ele falou e não aquilo que você acha que é o certo ou aquilo que você quer fazer, aí a sua vida começa a caminhar num lugar diferente. A escolha é nossa? É. Mas as propostas de o que nós vamos escolher, você pode escolher daquilo que o mundo coloca para você, daquilo que é ideia da sua cabeça, ou você pode escolher pela palavra, pela direção que Deus tem para você. A escolha sua mas tem várias formas de você escolher. É você que vai decidir por onde você vai direcionar, ou para onde você vai direcionar o seu olhar. Só você pode fazer isso. Eu resolvi direcionar o meu olhar a Deus, a presença dele. Escutar o Espírito Santo. Eu escuto o Espírito Santo nas mínimas coisas.
As mínimas. Desde quando eu vou comprar alguma coisa no mercado, até quando eu tenho situações para resolver que diz respeito a mim, aos filhos, à esposa, às pessoas que me procuram. Se eu não tenho uma resposta naquela hora, eu falo assim, vamos orar junto, daqui a pouco eu te falo. Mas tudo eu preciso que o Espírito Santo fale dentro de mim, traga a direção da palavra, para que eu ande nessa direção, porque eu sei que essa é a única forma de eu não ter dores. Ainda que pareça naquele momento que eu vou perder, sabe? Que eu estou dando a vez, que eu estou dando um passo para trás, mas eu sei que a direção de Deus, eu já percebi isso nesses meus anos de vida, que toda vez que eu escuto o Espírito Santo numa coisa que eu acho que eu vou perder aqui, quando eu chego lá na frente, eu falo, Pai, obrigado, viu? Porque se eu tivesse feito o que eu queria fazer, eu tinha me ferrado. E aí Deus fala para mim assim, eu não sou um Deus bom? Eu não quero te ajudar? Eu não sou teu pai? É só me escutar, eu sei das coisas, viu? E eu falo, eu sei que o Senhor sabe e eu quero te escutar mais ainda, me direciona. Essa é a minha relação com Deus. Essa também pode ser a sua relação com Deus. Depende de você. Amém? Amém. Espero que essa palavra ela entre no seu coração. Para fazer você, para incentivar você a buscar mais a presença de Deus. Se tiver muito, muito, muito ruim, sabe? Se tiver a bagaceira grande, faça como Jacó, no Val de Jaboque. Fica num lugar só você e Deus, deixa tudo lá de fora. Para com Ele. E o Espírito Santo vai mostrar em você o que é que você fez para a situação chegar até esse ponto. Aí deixa Ele te transformar. Amém? Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite. Te louvamos por Tua palavra. Te louvamos por Teu cuidado. Te agradecemos por Tua unção em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem sido a cada dia um Deus tão maravilhoso e nos ajudado de uma maneira tão, tão, tão maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Eu peço e intercedo agora em nome de Jesus que cada pessoa que tem escutado essa ministração, essa palavra, que seja tocado pelo Espírito Santo e se deixe ser transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro sobre eles. Que o Espírito Santo encontre as brechas, o caminho para transformar, para quebrar essa estrutura de dentro para fora, para que todas as fortalezas, todas as construções que tem no coração dele, que não são tuas, que sejam quebradas em nome de Jesus. E que o Senhor quebre, e que o Senhor limpe, e que o Senhor consiga fazer uma nova construção, de acordo com a tua vontade, para que a gente de fato encontre a paz que excede todo entendimento. Por isso eu lanço essa palavra sobre cada um que tem escutado essa ministração. Em nome de Jesus. Uma palavra de restauração, de transformação, de quebrantamento, de mudança de entendimento. Porque essa é a única forma de nós andarmos segundo a Tua vontade. E é a única forma de nós encontrarmos a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar conosco aqui. Muito obrigado por você que participou conosco dessa reunião online. Deus te abençoe cada vez mais. E até a próxima reunião em nome de Jesus.